a aula. Vamos lá, tá? Então vamos lá. Olha só. Professor, você mudou de posição, agora tá ali em outra área, né? Tá aquela lá no fundo tem um morro ali, ó. Ah, esse é o morro, é que ali é o morro da Pedra Branca, aqui na Palhoça. Aham, Santa Catarina. Isso aí. Olha só, vamos lá. Vamos às pegadinhas da psicóloga aqui para você. Então aqui eu coloquei uma das pegadinhas, né? São variações que ela pode fazer para você. Olha só. A primeira variação. Vamos supor que caia isso aqui na prova. Deixa eu só diminuir aqui. Ó, vamos supor que caia isso aqui na prova, ó. Igual soma 1 mais 2. Então você percebe que neste caso nós não temos a questão das referências. Você vê que é uma função sem referência nenhuma. São só números, né? Aí eu pergunto para você, o que vai dar isso aí? Vai dar um erro, porque o Excel possui mensagens de erro. A gente vai ver isso mais para frente, tá? O Excel possui mensagens de erro. Vai dar erro ou vai dar realmente uma soma, né? Então eu te digo o seguinte: toda vez que dentro de uma função você colocar operadores, que operador que são aqueles ali? Operadores aritméticos, né? Isso aí é um operador aritmético, então isso aqui é um operador aritmético, né? Então aritmético, tá? Então sempre que você colocar dentro de uma função operadores aritméticos, o que vai acontecer? A chamada da função vai ser cancelada. A chamada da função vai ser cancelada. Cancela-se a chamada da função e considera-se apenas o que está dentro dos parênteses, ali dentro dos operadores aritméticos. Então, olha só, vamos anotar isso? Vamos anotar? Então, vamos anotar aqui, ó. Quando tivermos operadores aritméticos dentro de funções, a chamada da função é anulada e faz apenas o que está dentro dos parênteses, realizando o cálculo que o operador está pedindo. Ou seja, até colocar aqui, ou seja. O duro é quando a pessoa coloca o seja. Dói até a alma. Ou seja, os operadores aritméticos têm prioridade sobre a chamada das funções, tá? Tem prioridade. Os aritméticos, tá? Os aritméticos. Então anotou aí? Anotou, né? Então se não anotou é só dar uma pausa aí, que eu vou sair daqui agora em 3, 2, 1. Então assim, ó, os operadores aritméticos, porque na verdade é uma questão óbvia, como diz o Emerson Bruno, né? Questão óbvia. Para que eu vou precisar da chamada da função soma se o próprio operador vai somar? Entendeu? Então ele cancela. Então no caso aí, qual que vai ser o resultado? 3, para você que é gaúcho, direto do Passo Fundo, tá? 3, tá? Então aqui, ó, Enter, 3, tá? 3, tá aí o número 3, tá? Então simplesmente professor, deu 3, porque, então, tá, então coloca aqui média, que é, por exemplo, a função de média. Olha só, a média, tá? Olha só o que aconteceu aqui nessa função. A gente vai falar sobre as funções, a gente vai ter uma aula só de funções, né? Aqui a gente está só vendo as pegadinhas, tá? As variações em cima de tudo aquilo que a gente já viu no quesito fórmula e funções, tá? Então, ó, você vê, ó, ali uma função de média. O que a função de média faz? Calcula a média, a gente vai ver isso.
E se fosse levar o pé da letra, é para calcular a média de 1 e 2, né? 1 e 2, ou a média de 2 mais 1, que é 3. Então lá na prova poderia ser 1,5, poderia ser um erro, né? Você poderia marcar como erro. Poderia ser a média de 1 e 2. Cara, vai dar 3 dividido por 2, 1,5. Ou ia ser 1,5 ou ia ser erro, né, que você ia marcar. Mas na verdade, sabe o resultado dessa função aí vai ser o quê? É aquilo que eu falei. O operador aritmético, ele cancela a chamada da função para você detonar essa pessoa aqui lá na prova. Então, portanto, vai dar o quê? Vai dar 3. Não interessa a função que você botar ali, tá? Então, pegadinha boa para concurso aí, tá? Então aqui é só bater Enter e vai dar 3, ó. Deu 3, tá? Muito bem. Outras variações. E se eu colocar assim, igual soma a parênteses? Igual soma a parênteses. Vamos colocar aqui. B7 mais B8. B7 mais B8. Vezes 4. B7 mais B8 vezes 4. A minha pergunta para você é o seguinte: se tiver essa variação lá na prova, pode ou não pode? O que você acha? Pode ou não pode? Então, assim, ó, se tiver esse tipo de variação, tá? O que nós temos aqui? Nós temos operador aritmético e nós temos operador... tem operador aritmético e tem um outro operador aritmético. Então, neste caso, eu tenho dois operadores aritméticos. Dois operadores aritméticos. Então, vale aquela regra que eu falei. Se você tem operadores aritméticos, cancela a chamada da função e faz o cálculo apenas do que está dentro dos parênteses ali nos operadores. Então aí no caso vai ser o quê? Vai ser, aí tem aquele detalhe que eu falei para vocês no início da aula, né? No início quando a gente começou a falar sobre isso. Primeiro, né? Lembra? Primeiro faz a divisão, depois faz a multiplicação. Depois faz a subtração, depois faz a adição, tá? Então, nesse caso aí, ele vai fazer primeiro a multiplicação de B8 vezes 4 e o resultado somar com B7, tá? Então, toma cuidado aí nesta parte, certo? Então, uma variaçãozinha boa que podem pedir lá na prova, tá? Então, tá, beleza. Outra variação que eles podem colocar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. B8. B8, quem que é B8? B8 é 5. 5 vezes 4, 20. 20 mais B7, que é 2, 22. Resposta, então, 2 patinhos na lagoa. Bingo para você. Certo, outra variação que nós podemos utilizar aqui é essa aqui, ó. Igual soma de B7 vezes B10. B7 vezes B10. Se tiver isso na prova, como eu falei para vocês, cancela a chamada da função, né? Então, tranquilo, cancela a chamada da função e vai dar o que aí? Vai dar B7 vezes B10. Ah, professor, e a soma? A soma não vai dar nada, tá? Cancelou a chamada da função. Muito bem, tá? Muito bem. Outra variação que a gente pode colocar aqui. Ponto e vírgula. Olha só, agora a gente vai colocar um operador lógico. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula C5. Bom, olha só. Olha só. Olha só, aqui nós temos o seguinte, nós temos um operador lógico, tá? Desculpa, aritmético, que é a multiplicação.
E aqui nós temos o operador lógico. Aí vem a pergunta, professor, e agora? Porque nós temos dois operadores diferentes dentro de uma função de soma. Qual vai ser a resposta? O que você acha? Vai ser B7 vezes B10 e o resultado vai somar com C5? Vai ser B10 somado com C5 e multiplicado por B7? Vai dar um erro, porque não tem como colocar operadores aritméticos e lógicos junto da mesma função? Essa é uma questão que deixa a psicóloga mais sorridente ainda. Olha o sorriso dela, ó. Ah, tá? O que você acha? Tá? Então, olha só, galera, é aquilo que eu falei para vocês. Tem prioridades. Olha só. Lembra que eu falei para você, o operador lógico, ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, portanto, ele pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou a soma. Ah, então eu sei que eu vou ter que o quê? Somar. Já o operador aritmético, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque ele é a multiplicação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar. Então, beleza. Ah, professor, então quer dizer que eu posso, então, colocar dois operadores, tá? Então, vamos ver se pode. Será que pode? Porque se for pela lógica, parece que pode, né? Mas será que pode? Vamos ver aqui. Ó, deu zero, sinal que pode. Então, nós podemos sim colocar operadores diferentes dentro da mesma função, dentro do mesmo parênteses. Operador lógico e aritmético juntos. Agora vem a pergunta, qual vai ser o resultado? Então, poder pode, mas qual vai ser o resultado? O resultado vai ser B7 vezes B10 e soma com C5, porque o ponto e vírgula, então, ele vai somar, ou vai ser B10 mais C5 e multiplicado por B7, né? Então, vamos colocar valores. B7 é 2, tá? B10, vamos colocar, sei lá, 3, e B5, é B5 aqui? Não, C5. E na C5 nós botemos o 7. Então, como é que fica? Tá? Ah, tá. Vamos mudar, vamos colocar aqui vamos colocar esse 7 na D5, vamos colocar o 7 na D5, porque senão não vai aparecer aqui a forma, ó, D5, tá? Aí eu pergunto para você, deixa eu apagar essa bagunça aqui. Pressionando a tecla Enter, qual vai ser a resposta? Olha só os valores que nós temos aqui. Nós temos B7 é 2, B10 é 3 e D5 é 7. Qual vai ser a resposta, tá? Vamos fazer primeiro a multiplicação, depois a soma, vamos ver? B7 é 2, B10 é 3, 2 vezes 3, 6. Então, aqui daria o quê? 6. Tá aqui. 6. O ponto e vírgula, ele pergunta quem que ele é. Então, ele é a soma, né? 6 mais o quê? 5. Então, uma das respostas seria o quê? 11, tá? Então, uma das respostas seria 11. Muito bem. E qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é eu somar B10 com D5, né? Soma, não esquece que o ponto e vírgula está somando, porque ele está dentro de uma função de soma. B10, quem que é B10? É 3, mais 5, mais D5, que é 7, dá 10. 10 vezes B7. Então, aqui deu 10, ó. 10 vezes B7, que é quanto? Que é 2. Quanto que daria? Daria o quê? 20. Então, nós temos duas respostas. A resposta 1 vai ser... Opa! Pessoal, é horrível escrever com mouse, tá? Um dia o professor vai ter uma mesa digitalizadora, tá? Ó, a segunda resposta é 20, tá? E aí, o que você acha? A ou B? A ou B?
que você acha? Bom, se você for pelo que eu passei para vocês, né? Você fala, primeiro eu faço a multiplicação, depois a soma, porque segue a sequência da matemática, né, professor? Então vamos ver se ele vai fazer isso, se ele vai fazer a sequência da matemática. Olha só que a psicóloga fica louca a hora que você bate o enter, ela vai adorar. Quer ver? Olha só, se for seguir a multiplicação direta, vai dar quanto? 11. Se não seguir a sequência da matemática, vai dar 20. Ah, deu 13. Vamos ver aqui porque o professor, o que deu 13. Vamos ver aqui, ó, B7 é 2 vezes B10, que é 3, 2 vezes 3, 6, mais D5. Ah, pessoal. Então aqui não é 11, aqui não é 11. Professor. Nossa, professor, você é péssimo de matemática. Não, aqui eu errei aqui, ó. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó, eu somei errado. Então, na verdade, ó, a resposta aqui deu o quê? Deu 13, né? E a outra resposta seria o quê? 20. Então tá aí, ó. 13 e 20. Muito bem. Então agora sim, agora tá certo. Então vamos ver lá como é que ficou. Ih, travou. Igual aquela propaganda da Vivo. Ih, travou. Travou, mano. Ó. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, o que ele fez aqui para ter dado 13? Tá? O que ele fez, então, para ter dado 13? Ele pegou B7 vezes B10. B7 é 2. B10 é 3. 2 vezes 3 dá 6. E somou com D5. Tá lá, ó. Somou com D5. Tá? Somou com D5, que vai dar o quê? Que vai dar 13, tá? Ó, resposta então 13. Com base nisso, eu quero que você anote o seguinte. Pessoal, anota no seu caderno isso que eu vou falar. Operadores aritméticos têm prioridade sobre operadores lógicos. Porque só deu 13 porque ele fez o operador aritmético primeiro. Então, operadores aritméticos têm prioridade sobre operadores lógicos, tá? Então, anota lá, anota aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó, operadores aritméticos têm prioridade sobre os operadores lógicos nas funções, tá? Então, dentro das funções, é esta regra que você tem que seguir. Bate o print aí, tá? Bate o print aí. Porque, na verdade, eu quero que você olhe aqui para mim. Ele não seguiu ali seguiu porque eu coloquei multiplicação e soma. Mas ele, com base nessa regra que está aqui embaixo, ele não segue aquela sequência da matemática que a gente conhece, tá? Ele não segue a sequência da matemática no qual a gente conhece, tá certo? Aí ele vai seguir o quê? Essa prioridade aqui, ó. O lógico sobre, aliás, o aritmético sobre o lógico. Por exemplo, vamos supor que esse cálculo fosse em cima de uma função de multiplicação. Por exemplo, vamos supor que aqui no lugar de soma tivesse a função de multiplicação, que é o multi, tá? Então, se fosse multi, o ponto e vírgula aqui ia fazer o quê? Ia multiplicar. Ia multiplicar. E aqui, ao invés do asterisco, a gente coloca o mais aqui. Se aqui fosse mais e aqui fosse multi, tá? A função multi, que é multiplicar, então, portanto, isso aqui iria o quê? Multiplicar, certo? Ia multiplicar. Então, o que ele iria fazer primeiro? Ele ia fazer a primeira multiplicação ou iria fazer o operador aritmético, que é o mais que está ali? Ia fazer primeiro o mais para depois multiplicar. Então, toma cuidado aí, tá? Sempre que você tiver dentro de uma função operadores diferentes, tá? Aritméticos com lógicos, os aritméticos têm prioridade sobre os lógicos. Não esquece isso aí. Boa
Isso é uma boa pegadinha lá para a prova, tá? Muito bem. Então, fechou essa parte aqui. Muito bem. Outras variações, tá, pessoal? Tem outras variações que a gente tem que falar, que a psicóloga pode pegar vocês, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Senão fica muito grande a aula. Então, próxima aula, mais variações que a psicóloga pode usar ali para pegar vocês na prova. Até a próxima aula!